chama-se Lei da Impenetrabilidade. O que significa isso? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo. Como foi que eu aprendi isso? Andando de barco. E barco tem um limite. Se a numeração diz que ali só cabe 200, não coloque 201, o barco vai afundar. O apóstolo João, discípulo de Cristo, nesse livro, ou nessas 3 cartas que são atribuídas a ele, que são cartas anônimas, há indícios que foi ele que escreveu, no ano de 85 depois de Cristo, lá na Ásia Menor, em Éfeso. Escreveu porque percebia que queriam colocar exatamente, contrariar esse fenômeno, essa lei, esse princípio da física, que ou você escolhe um ou escolhe outro. E o que nós presenciamos hoje nas igrejas é que querem adorar 2 ou 3 senhores ao mesmo tempo. Senhores criados pelo próprio homem. É o homem que cria. O homem que cria. Senhor Deus e Pai Celestial, te agradeço pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui para aprendermos a Tua Palavra. Que sejamos, ó Pai, instrumentos, ó Deus, do Teu saber para Ti, ó Pai, para que pessoas, ó Deus, venham a Te conhecer. Tira de nós qualquer vaidade, enche-nos, ó Deus, com humildade, que sejamos meros instrumentos em Tuas mãos. Que possamos sair daqui, ó Deus, com um aprendizado, com Teus ensinos, e possamos, ó Deus, colocar em prática os Teus ensinamentos. É o que te rogo, Deus, por Teu Filho Cristo. Amém, amém e amém. A mensagem que eu trago é a igreja. Quem é o teu Senhor? Quais são os teus senhores? João tinha um propósito, que era alertar sobre os falsos ensinamentos em Éfeso. Posso adorar um Senhor, posso adorar um outro, eu posso estar no mundo, eu posso ter um mundo em mim, manifestar isso dentro das igrejas. Guardem esse versículo, o versículo 24 de Mateus 6. No final a gente resgata, só no final. Mateus, capítulo 6, versículo 24. O texto se encontra lá em 1 João 2, 15 ao 17, e diz isso: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É necessário, para que a gente possa compreender essa mensagem, saber o significado de igreja. Isso é interessante, que a gente compreenda a fundo o que é igreja, já que todos nós, aos que aceitam a Cristo, são morada do Espírito Santo. Aos que aceitam, constituímos uma igreja. Nós temos essa igreja que nós chamamos de uma igreja coletiva. Essa que é um organismo vivo. Mas o que a igreja não é? O que ela não é?
Ela não é um clube, jamais será um clube, mesmo que alguns a façam desse jeito, porque ela não tem a necessidade de satisfazer os seus sócios. A igreja não tem sócio, não satisfaz ninguém, apenas a Deus. Não é um teatro, igreja não é teatro. Mas por que não é um teatro? Porque também não tem que satisfazer o seu público. E o que mais afeta hoje a concepção das igrejas, que muitos senhores estão caminhando por esse viés, não é uma empresa. Igreja não é uma empresa para atender os caprichos da clientela, dos seus fregueses, dos seus clientes. Jamais. E o que é a igreja? A igreja é isso. É um organismo vivo, movido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que move a igreja. Não é uma organização humana. É um organismo vivo, movido pelo Espírito Santo. Como é que a gente chega a essa conclusão? O apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que nós temos que ter sempre em nossos corações, que quem é o cabeça da igreja é Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo não é cauda. Cristo é o Senhor da igreja. Nós somos servos. Lá em Efésios 1:22 diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A gente reforça de novo lá em Efésios 5:24, primeira parte: De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo. Tem a segunda parte, mas que não é interessante nesse momento. Se você me pergunta por que tem tantas igrejas com um padrão de excelência, eu digo muito a desejar. Antes do zero, o padrão da igreja, de muitas delas. E esse padrão, ele só pega uma reta ascendente quando Cristo é o Senhor da igreja. A Ele cabe todo respeito, toda reverência. Lá em Colossenses 2:10 diz: o que é uma igreja? Que tem um alto padrão de excelência. Entendam uma coisa: igreja com alto padrão de excelência não significa igreja lotada de pessoas. Jesus nunca foi ligado a multidões. As multidões o seguiam. Sempre Jesus ou estava em pequenos grupos ou individualmente orientando. E isso é tão real para nós, tão real e tão profundo, que hoje eu estava conversando com a Camila. Eu disse assim: poxa, Camila, eu fiquei muito feliz. Início do ano passado, acredito que ele está até aqui. Eu estou muito feliz. Muitas pessoas na EBD, mas ano passado eu disse assim para ela: poxa, eu estou muito feliz, vamos ter um aluno. E dei graças a Deus durante o ano inteiro, como até hoje, de ver o Bruno, né? Sempre eu perguntava para ele: Bruno, quando é que tu vai fazer 18 anos para tirar para a nossa classe? Em setembro. Eu disse: que legal. Um aluno, para mim é ótimo, eu estou muito feliz. Estamos cumprindo o que Deus determina. O que é que Deus fala? Aonde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estarei. Então esse é o padrão. Que estejam falando ao nome de Deus. Gostaria muito que a igreja estivesse lotada, com muitas pessoas. O que acontece hoje? Existem muitas igrejas
como muitas pessoas, mas vazias de Cristo. São vazios de Cristo. Então, eu dou graças a Deus que o crescimento vem no seu devido tempo, no seu devido momento, no seu devido tempo, quando nós estivermos falando exatamente, obedecendo a esse Senhor, que é Cristo, e não a esses outros senhores que eu irei falar para vocês, a tríade, não é? E estás perfeito, lá em Colossenses 2,10, e estás perfeito nele, só nele, que é a cabeça de todo o governo e a autoridade. Lá em 1 João 2,15 diz assim, eu repito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a gente fala esse mundo, ele gera uma complicação em nosso raciocínio. Porque, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí você me diz assim: então me diz aí, por favor, como é que eu posso discernir o que diz João, lá em João 3,16. Isso aí a gente aprende lá na embaixada, é um clássico da embaixada, né? Dos embaixadores do rei. Então, olha a complexidade. Eu não tenho que amar ao mundo, eu não tenho que amar ao mundo. Então, me diz aí se houve uma contradição nessa parte. Porque Deus amou o mundo. Cleberson, João está errado. Ele está dizendo aí, não ameis o mundo. Então, em quem eu devo acreditar? O que eu devo fazer? Pois Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o próprio Filho para que nós não merecemos. Então, que mundo é esse? Existe um entendimento que são três mundos. Três mundos. Qual é o mundo que nós não devemos amar? Eu fico pensando, se em Sodoma e em Gomorra não tivesse nenhuma pessoa lá, ninguém, fosse um lugar deserto, Deus iria destruir Sodoma e Gomorra? Eu tenho certeza que não. O mundo não é a criação, aquela cosmovisão, a criação do mundo, não é esse. E nem a própria humanidade. Essa que Deus está falando, pois Deus amou o mundo, somos nós, o ser humano. É essa que Deus fala. Quando o apóstolo fala para nós, não ameis ao mundo, é a consequência do que nós somos. É a consequência dos nossos senhores. Quem são os nossos senhores? Os três mundos, um a criação de Deus, o outro a humanidade, o ser humano, e o mundo ao qual pertence hoje aos domínios do nosso adversário, o nosso acusador. É esse mundo que o apóstolo está dizendo para que nós não o amemos. Em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, Paulo vai retratar exatamente que tipo de mundo é esse. Quem é exatamente esse mundo que está sobre os domínios do nosso adversário? Diz assim, pois embora vivendo como seres humanos, não estamos segundo os padrões do mundo, não estamos segundo os padrões do nosso adversário, pois as armas de nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Assim, destruímos pensamentos, raciocínios e fortalezas que se levantam, aqui está, contra o conhecimento de
Deus e levamos como um prisioneiro para o pensamento, para a obediência de Deus. Então, olha só o que nós estamos compreendendo aqui. Qualquer doutrina, qualquer filosofia que me afaste do entendimento de Deus, que me afaste da compreensão que Cristo veio ao mundo, morreu por nós, crucificado, é isso que é o entendimento de João que nós devemos nos afastar. Então, esses entendimentos, essas vãs filosofias, quando nós amadurecemos muito nas filosofias do mundo e não nos aprofundamos na palavra de Deus, nos tornamos vítimas de qualquer vento. Nos leva a ser, somos iguais a um barco. Então vamos para um lado, então vamos para o outro. Para onde assopra o vento, assim nós iremos. E eu pergunto para vocês: aonde está esse mundo? Aonde está esse mundo? Esse mundo da qual o inimigo domina, o nosso adversário. Esse mundo está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Quando nós nos afastamos de Deus, esse mundo começa a crescer. O que foi que João, lá em João 3,30, disse a respeito disso? É necessário que esse mundo diminua, esse mundo tem que diminuir e nós crescer, e Deus crescer na gente. O mundo é esse mundo que eu estou dizendo. É o mundo sob domínio de Satanás, domínio de Lúcifer. E eu digo assim: quais são esses três senhores? João também vai nos orientar. João nos orienta. Quem são esses três senhores? Nós chamamos de tríplice manifestação. É uma tríade, não é? A tríade de manifestação. Ele fala assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não do mundo de João 3,16. Entendam, é o mundo sob os domínios do nosso adversário. É esse. Essa palavra concupiscência é uma palavra para mim sempre complexa, né? O que seria essa concupiscência? É muito. Se as pessoas que não têm uma leitura diária da palavra de Deus se perdem aqui, não compreendem o que é concupiscência. Ela nada mais é do que a cobiça de bens materiais. Cobiça faz parte do ser humano. Cobiça. Presenciamos ao longo da Bíblia várias situações, várias. Então, essa cobiça, que a gente chama concupiscência da carne, ela é de natureza exclusivamente humana, procede de nós. Nós cobiçamos, nós nunca estamos satisfeitos. A nossa natureza humana, a nossa natureza pecadora, sempre nos leva a cobiçar. Sempre. Não importa se você tem uma vida ativa na igreja, se você não tem vida de igreja, se você é um desigrejado, não importa. Sempre a alma irá cobiçar. Sempre o ser humano irá cobiçar. Sempre, sempre. E João vai te alertar. É necessário que você diminua, que esse teu mundo diminua, que a tua cobiça diminua. Porque se a tua cobiça não diminuir, Deus não cresce. Deus não é o teu Senhor. Você é o seu próprio Senhor. Você é o autor das tuas próprias decisões. E lá em Lucas 4,3 diz assim, e disse-lhe o diabo, isso foi o diabo tentando o próprio Cristo. O próprio Cristo foi tentado pelo adversário, não pelo Lúcifer. Ele diz assim, lá em Lucas 4,3, nas tentações que Jesus teve que suportar, né? E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que transforme em pão. Era a própria fome.
Nós conhecemos histórias na Bíblia de pessoas que trocaram a sua primogenitura por um caldo, um ensopado. Sabemos disso, tem história na Bíblia que nos relata isso. E geralmente, pessoas que são entregues a esses desejos abandonam as igrejas. São os desejos carnais. Os desejos manifestos lá em Efésios 4, de 25 a 32. É o desejo de mentir, é furtar, roubar, é o adultério. Imaginem, hoje, antigamente só se falava em adultério fora das portas das igrejas. Hoje não. Adultério é um tema recorrente nas igrejas. É recorrente. Lá em Gálatas também, 5, de 19 a 20, fala o que são esses desejos carnais: inimizades, inveja, irar com um irmão, a pessoa ser muito melindrosa, não consegue escutar uma opinião divergente da sua, então manifesta exatamente o Senhor. E esse Senhor, quem é? O Senhor da concupiscência da carne, que dirige muitas igrejas. Caminho para obedecer a esse Senhor, a concupiscência da própria carne. E outro, que é a concupiscência dos olhos. Esse derrubou vários personagens na Bíblia. Vários personagens caíram pela concupiscência dos olhos. Eu tenho um professor que ele diz assim: eu não quero um carro para mim, apenas para me locomover de um ponto A para um ponto B. Eu quero um carro que as pessoas digam assim: que carro bonito o carro do meu professor. Esse carro é muito lindo. E eu digo: aí está a concupiscência dos olhos. Então está muito mais alegre, não no conforto que o carro pode dar a ele, e sim nos elogios que ele pode receber dos outros. Teve um rei que ao invés de estar à frente do campo de batalha com o seu exército, estava no térreo de seu palácio, naquele exato momento. E um homem conhecedor da palavra de Deus. Às vezes nós começamos a pensar que essas coisas não acontecem conosco, mas acontecem diariamente. Às vezes o nosso termômetro, o nosso radar é o próximo, mas quando esse próximo não está próximo a nós, aí muitas das vezes a gente pensa que a onipotência de Deus, a onipresença de Deus não está ali. Então eu me dou ao luxo de fazer tudo, de ter essa concupiscência, de cobiçar o que não me pertence. Nem Cristo também aqui sofreu. Lá em Lucas 4:5, o diabo levou Jesus a um alto de monte e mostrou todos os reinos e pediu para ele prestar reverência. Então o próprio Cristo foi tentado. Todos nós também somos tentados diariamente. Tem um ditado antigo que diz assim, não é? A grama da casa do vizinho é muito melhor que a minha. É muito melhor. Como eu falei a vocês, não é? Lá em 2 Samuel 11:2, Davi: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Esta mulher era Betseba, mulher de Urias, que aí desencadeou que Davi desejou tanto essa mulher que colocou exatamente Urias à frente do campo de batalha. Urias veio a morrer em combate.
E o terceiro senhor, que é uma mistura dos dois. Essa daqui nem Lúcifer resistiu. Essa daqui nem Lúcifer, nem o próprio Lúcifer, um anjo, não resistiu. Que é a soberba, o orgulho. Foi por isso que ele caiu de lado, pelo orgulho. Lá em Isaías 12, 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, devido a soberba, a arrogância, o orgulho, o próprio Lúcifer veio de lá. E a gente pensa que o Lúcifer, ele aprendeu com isso. O Lúcifer aprendeu com a própria soberba dele. E é o que ele mais utiliza hoje conosco, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Tem muitas pessoas que tentam convencer os outros, seja pela sua habilidade de falar, pelo seu modo de vestir, às vezes a aparência de humildade, mas que gosta que as pessoas o elogiem, gosta de ser admirado. E eu digo assim: Satanás foi a última tentação com Cristo, nessa tríade de tentações, né? Lá em Lucas 4:9, Satanás leva Jesus Cristo ao mais alto ponto, a gente chama de pináculo, né, do templo, o ponto mais alto, e falou assim para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia se jogar. Tinha certeza que miríades de anjos iriam aparar. Agora, por que Jesus não fez isso? A gente diz assim: Jesus não quis ostentar nada. Jesus sabia o que Satanás queria com isso. Queria estimular o orgulho de Jesus. Queria manifestar que Jesus era uma pessoa orgulhosa, manifestar o próprio poder. Mas só que ali naquele momento, Jesus estava na condição na pura essência do ser humano. A humanidade aflorava em Jesus Cristo nesse momento. Então era exatamente isso que Satanás almejava, que Jesus negasse a sua humanidade. Olha, Jesus Deus e Jesus humano. Satanás é tão sagaz, mas tão sagaz, que se Jesus ousasse fazer isso, ali manifestaria a divindade de Deus, a divindade de Deus em Cristo, e não a humanidade, porque tem Deus, o Cristo, Deus e o Cristo humano. Como é que tu falas de Cristo humano? Porque Deus jamais sentiria dor, Deus jamais sangraria, e nós conhecemos a história do nosso Jesus Cristo. Sangrou, foi chicoteado, crucificado e morreu e ressuscitou. Um Deus jamais poderia morrer. Então era aí que era a artimanha do inimigo. Os três senhores são conhecidos, como eu falei para vocês, de antitrindade.
cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba. E vocês pensam que foi só Jesus? Tudo começou lá no início, lá com Eva. Lá com Eva, foi ali que ele utilizou o que ele aprendeu. O que ele aprendeu com o próprio orgulho. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 3, 6, diz assim: isso é o Satanás tentando a Eva. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E olha agora o que manifesta a nossa essência, o orgulho, a arrogância. Não foi só os dois, foi o terceiro. Olha, e a árvore desejável para dar entendimento. Ali naquele momento ela se tornaria, como o adversário, o Lúcifer falou, terás o conhecimento do próprio Deus. Então aí está o orgulho. Foi o orgulho que levou, não foi só a concupiscência da carne, não foi só o desejo de comer. Por que não foi só o desejo de comer? Que nem Davi tem um relacionamento com uma mulher, tinham várias, mais de 1000. Existiam milhares de frutos no paraíso, de árvores frutíferas, mas Deus colocou ali aquela e disse: dessa tu não vais. Aí o orgulho dela: puxa, você igual a Deus, igual a Satanás. Ele aprendeu e colocou em prática aquilo. Então, essa era exatamente a soberba. Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, nos dá um alerta. Ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça por presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O mundo que eu falo para vocês, não o mundo da humanidade, não o mundo da cosmovisão, da criação, e sim o mundo que está sob o domínio do nosso adversário. É esse que é o mundo, para que nós jamais entrarmos em contradição quando falarmos para nós que a gente deve odiar o mundo. Não, nós odiaremos o mundo que está sob os domínios de um outro senhor, chamado de Lúcifer. Então é isso, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo a Cristo. O apóstolo também nos fala assim, lá no 17, João 2, 2 João 2,17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aqui está o que contraria essa tríade: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba. É exatamente aqui que isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Só permanecerão os que estão com Deus. A gente pode fazer uma correlação lá com Provérbios 22:4, que são os 3 bens permanentes. Esses são os permanentes. Quem nos garante? O próprio Deus. Concupiscência da carne não é, concupiscência dos olhos não é, e a soberba não é. Lá diz assim: a recompensa da humildade, do temor do Senhor são essas: riqueza, honra e vida. Isso contraria exatamente essas 3 cobiças: a riqueza em Deus, a honra em Deus e uma vida plena em Deus. O que foi que Deus, Cristo, os maiores mandamentos que Cristo nos deixou, como o maior, como o único Senhor a ser seguido nas igrejas? Ele nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele diz também: amarás ao mundo. Exatamente, amarás ao mundo
como a si mesmo. Que mundo é esse? Jamais entendam esse mundo que João está nos alertando. Esse mundo aqui é o ser humano. Nós somos o mundo. Nós somos o mundo. Que mundo é esse? É o mundo da humanidade. Não do mundo das consequências das nossas tentações, da nossa carnalidade, não da nossa soberba. É esse mundo que Deus odeia. É esse mundo que Deus não quer que cresça em nós. E as pessoas que permitem que esse mundo cresçam dentro de si, jamais terão a Deus. Jamais terão a Deus. Uma das principais aplicações que isso nos faz refletir é que nós não podemos jamais deixar que esses senhores cresçam em nós. Como é que nós podemos evitar o crescimento desses três senhores? É buscando a Deus. É esse espírito de comunhão. É buscar a orientação de Deus. Buscar o conhecimento. Falo para vocês, sempre falarei que na igreja nós não aprendemos nada. Na igreja nós não aprendemos nada. Aqui nós escutamos ensinamentos da palavra de Deus. Aqui nós escutamos ensinamentos da palavra de Deus. Aonde é que vem o aprendizado? Sempre falarei isso. O aprendizado só existe em nós quando nós compartilhamos os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da palavra de Deus com o próximo. Aí sim você está aprendendo. Fora isso, você só obteve informações. Nada mais do que isso. Nada. Como eu falei para vocês lá no início, eu disse assim: guardem o capítulo de Mateus 6, versículos 24. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Mateus capítulo 6, versículo 24. João, para que ele fosse um bom professor, João foi um professor, ensinou a palavra de Deus. Mas nenhum professor será um excelente professor se não for um bom aluno. Eu sempre tenho comigo, amo mesmo, e peço a Deus que sempre me ajude e me oriente. Amo o magistério, amo compartilhar ensinamentos, mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, que é impossível você ser um bom professor se você não for um bom aluno. Eu sempre tenho assim, de ser um aluno bom e exigir um bom professor, mas antes de tudo ser esse bom aluno. Eu queria ver a figura de um bom professor, mas antes ser esse bom aluno. E João realmente foi. Lembra que nós estamos, não numa ordem cronológica, mas as 3 cartas atribuídas a João, bem próximas ao Apocalipse. João estava há 85 anos, já depois de Cristo, já entrando no século II, né? Já que nós não tivemos o século 0, quando ele fala dessa maldade toda, né, da concupiscência. Mas ele escutou de Deus na condição de aluno exatamente isso aí, que ele vai dizer lá nas cartas. Olha o que ele diz. Isso foi as palavras do próprio Cristo. Mateus relatando. Ninguém, gente, é ninguém, não tem um. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí eu digo para vocês, se muitas das vezes eu não estou à igreja
Eu não tenho alegria, eu tenho cansaço, é normal, tenho cansaço. Mas a própria palavra de Deus diz assim, não é? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, jamais serão abalados. Eu posso ter cansaço, é natural, mas eu tenho fé que Deus restabelece o nosso vigor. Eu fico muito feliz de ver essa igreja assim, pessoas que vêm de manhã, passam o dia inteiro aqui conversando, aprendendo a palavra de Deus. E é exatamente aqui, ó. A gente hoje colocou a igreja num plano pós-Z. Pós-Z. Você pega o alfabeto todinho, uma letra que vier depois do Z, é a igreja. Por quê? Nós estamos desprezando. Creio exatamente que esses três senhores crescem em pessoas assim, que desprezam a igreja. Por quê? Valorizam o Senhor da concupiscência da carne, porque é muito melhor eu estar em uma festa com os amigos do que eu estar aprendendo em Deus. É muito melhor eu estar nas ruas falando coisas que não agradam ao coração de Deus, mas que agradam as pessoas, contando piadas, discriminando as pessoas, e a soberba, me sentindo orgulhoso por isso. Então, nós vivemos exatamente esse princípio que eu falo para vocês. Lembrem disso, ó. O princípio da exclusividade. Só temos um Senhor. Esse Senhor é Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui. Que Deus possa levá-los, abençoá-los, dar uma semana maravilhosa. Que possamos, aos que puderem, estar no guarda. No domingo teremos a EBD vespertina. Que você que não pôde estar na manhã, mas tiver a possibilidade de estar à tarde, ótimo. E você também que participou de manhã, mas quer vir à tarde para poder conversar, aprender mais a palavra de Deus, estaremos aqui. Que Deus possa te abençoar enormemente. Amém, amém e amém.